Olá, eu sou Silvana Pinheiro, poeta, escritora, educadora, terapeuta. Mantenho essa série aqui, Águas no Poço, onde eu compartilho pensamentos que vão povoando a minha mente, as minhas emoções, as minhas percepções sobre a vida, sobre os relacionamentos, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, a quem eu sigo. Nessa semana eu me deparei com um livro que eu comprei, acho que o ano passado, se não me engano, O Peregrino, de John Bunyan. É uma edição bonita, de capa dura, eu fiquei atraída por ela, pela bonita edição. E eu já havia lido partes desse livro há muitos anos atrás, na minha adolescência. E comprei com o desejo de reler, porque naquele momento talvez eu não conseguisse me apropriar muito de tudo aquilo. E hoje eu peguei, me deu vontade, dei uma folheada nas primeiras páginas, nos primeiros eventos da narrativa dele. John Bunyan foi um inglês que viveu de 1628 a 1688, escreveu muito possivelmente esse livro por volta de 1678. E ele faz uma alegoria sobre a vivência, a experiência do cristão, a experiência de peregrinação do cristão, numa dimensão que é terrena, que é por enquanto, que é ainda e que será plenamente no futuro, mas com a qual ele já consegue conviver com vestígios dessa realidade mais plena que ele vai viver no futuro. Me chama a atenção a introdução do livro, escrita pelos editores, e o livro é uma edição ilustrada da Publicações Pão Diário de Curitiba. E na introdução há um aviso, uma advertência muito prudente dos editores, quando eles dizem assim: sugerimos que antes de entrar na narrativa em si, você leia os textos introdutórios que lhe apresentarão o contexto histórico em que o livro foi produzido e como a vida do próprio autor influencia no produto final. A fascinante trajetória de Bunyan, de fabricante de panelas a soldado até se tornar poderoso pregador, impregnam a vida de vários de seus personagens. Então, nas notas introdutórias desse livro, ele adverte para se pensar sobre o contexto histórico e sobre a existência específica do próprio autor, que estão ali ventiladas em muitas das situações do livro, né? Isso é uma advertência muito importante, porque é preciso entender que a caminhada de fé nossa, ela tem princípios que são eternos, que são permanentes, mas elas encontram maneiras de se concretizar na realidade histórica nossa de formas variadas. E quando a gente se apercebe apenas das formas como elas podem se concretizar, a gente corre o risco de se apegar às formas e se distanciar dos princípios, né? Então, o livro é muito interessante e ele traz também um prefácio de um grande escritor cristão inglês, que viveu entre 1725 e 1807, que foi o John Newton, e era um pastor anglicano. E o John Newton faz essa
essa observação aqui também. Bunyan exibiu de maneira muito prazerosa e instrutiva esse fruto de sua experiência e observação em seu O Peregrino, que pode ser considerado como um mapa da profissão de fé cristã em seu atual estado misturado, enquanto o trigo e o joio crescem no mesmo campo. Ou seja, enquanto vivemos ainda uma realidade que não é perfeita, num mundo que não é perfeito, de relações imperfeitas. E então, John Newton nos faz essa advertência, nos lembrando, né, da parábola do trigo e do joio que Jesus ensinou. E na parábola do trigo e do joio, ele fala que o mundo, né, a realidade existencial, material que nós vivemos hoje, ela vai encontrar expressões de uma semente que produz algo que alimenta a vida, junto com uma semente que é fake. Uma semente que parece que é, mas não é. Parece que é a semente que alimenta, mas não é a semente que alimenta. E quando ele explica a parábola para os seus discípulos, ele diz: olha, eu, filho do homem, estou semeando uma semente. Mas muitas vezes virão aqueles que vão, em meu nome, semear uma semente que parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, John Newton e John Bunyan nos alertam para essa realidade nesse livro tão antigo que eu enveredei por ele nesses dias. Isso me faz pensar no contexto histórico em que o livro foi escrito também, porque a Igreja Anglicana, naquele momento, era a Igreja-Estado. E John Bunyan foi preso, foi privado da vivência social diária normal de uma pessoa por pregar um evangelho que denunciava muitas artimanhas daquela igreja-estado. E fazia as pessoas pensarem que o evangelho não era muito bem aquilo que estava sendo pregado. Isso me faz pensar, então, que precisamos levar a sério esses ensinamentos do trigo e do joio na nossa realidade histórica hoje. Nós podemos estar caminhando considerando que estamos vivendo uma vida cristã compatível com aquilo que Jesus trouxe de verdade, de caminho para nós, de vida para nós, e que na verdade está distante disso. A experiência de John Bunyan me fala disso, né? Se por um lado a parábola de Jesus nos adverte que não somos nós que temos que dizer quem é trigo, quem é joio, não cabe a nós esse julgamento, essa crítica, essa exigência de perfeição sobre a vida de ninguém, até porque nós mesmos somos imperfeitos, e em alguns momentos podemos nos comportar como trigo, em alguns momentos podemos nos comportar como joio, a vida é assim. Por um outro lado, ele nos fala que a gente deve observar a própria vida, para a gente entender para onde estamos caminhando, né? Ele, por exemplo, quando ele convida determinada pessoa lá a segui-lo nos evangelhos, e a pessoa fala: eu vou com o senhor para onde quer que o senhor for. Aí Jesus, eu fico imaginando assim, eu tenho uma capacidade imaginativa razoável, e eu fico imaginando Jesus olhando para a pessoa e dizendo: o filho do homem, eu, não tem onde reclinar a cabeça, não tem onde descansar, e você está dizendo que você vai me seguir?
Em outro momento, um próprio discípulo dele, Pedro, né, quando Jesus estava sendo preso, foi lá, tirou a espada e cortou a orelha de um soldado. E Jesus vai e curou aquela orelha, porque ele disse, olha, não é por aí não, Pedro, calma aí, baixa a guarda, baixa a arma. Meu caminho não é esse não. Eu não lanço mão de armas para chegar aonde eu preciso chegar, mesmo que você ache que onde eu preciso chegar não é o que você gostaria que eu chegasse. Jesus também fala que mostra na experiência da transfiguração, quando ele e mais 3 de seus discípulos sobem um monte e lá há uma manifestação meio sobrenatural de uma realidade futura do reino, né? E eles vivem aquela experiência de transfiguração mesmo, algo sobrenatural. E aí Pedro fala assim, Pedro era gente boa, apesar de tudo isso, né? A gente é assim, a gente tem essas coisas. E Pedro logo fala assim, não, vamos construir aqui uma tenda para o Senhor, para Elias que estava lá também figurado, e Moisés que estava lá figurado, e ele, vamos ficar aqui, que aqui o negócio tá bom. E Jesus fala, né, ensina que não, é hora de descer. É hora de estar onde a vida está acontecendo. É hora de estender a mão para aqueles que estão lá precisando de nós e não ficarmos aqui desfrutando a experiência de algo sobrenatural que nos transforma em alguém superiores àqueles que estão lá embaixo. E Jesus desce e logo ele encontra ali um senhor pedindo uma libertação para o seu filho, que os seus discípulos não estavam conseguindo fazer, porque talvez não tivessem entendido ainda muita coisa. Me faz pensar também que a realidade do trigo tem a ver com a experiência dos discípulos quando Jesus os envia para pregar o evangelho e sair curando pessoas e libertando pessoas de 2 em 2. E os discípulos voltam todos felizes, achando, nossa, nós fizemos tanta coisa em teu nome, Senhor. E ele, sim, que bom que vocês estão felizes, que puderam ajudar as pessoas, mas olha só, antes estejam felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não se orgulhem, não se achem aqueles que são melhores do que outros, porque vocês também foram tirados do mesmo lugar. Muito interessante como Jesus trazia realidades tão diferentes para os seus seguidores. Para os seus seguidores. É, meu gatinho aqui. Vou gravar tudo de novo, não. E pensando nisso, lembrei também de um livro que eu escrevi, que foi publicado em 1995, fruto de um concurso numa editora 20 Comunicações, que era do Rio na época, hoje já é uma editora extinta. E eu faço também uma alegoria, né? Uma história para crianças sobre uma menina, Lia, que entra num jogo de computador, e nesse jogo de computador ela tem que vencer 7 tempos, né? Até chegar à finalização desse jogo, e ora ela vai bem, ora ela não vai muito bem nesse jogo, e é assim mesmo, porque é a alegoria da história, da narrativa, diz respeito à nossa peregrinação aqui também na nossa vida, que ora a gente se dá bem, ora a gente não se dá bem, e tá tudo bem.
E em determinado momento dessa peregrinação da Lia nesse jogo dos 7 tempos, que é uma alegoria, na verdade, que eu me baseei nas 7 cartas, as 7 primeiras cartas escritas no livro de Apocalipse, cartas que Jesus envia às suas igrejas, alertando para as suas peregrinações aqui. E tem um determinado momento em que a Lia entra num cômodo e ela começa a ouvir muitas vozes, muitas vozes, muitas vozes. E ela fica sem conseguir entender de onde vêm essas vozes, né? E o que essas vozes têm a ver com uma caminhada e uma peregrinação sadia para ela nesse jogo, né? Ou bem-sucedida nesse jogo. Vou ler um trechinho aqui. Lia levantou um pouquinho a cabeça, tudo estava parado agora. Mas já não sabia mais de que porta havia saído e muito menos qual escada deveria subir. De repente ouviu: Lia, Lia, Lia. As portas abriam e fechavam como se falassem. Porta-vozes. Esta é a porta, esta é a porta, esta é a porta. Lia se ergueu, não conseguia entender nada. Suba a escada, suba a escada, suba a escada. E aí eu continuo essa narrativa dessa experiência de Lia, de ouvir muitas vozes, vozes de trigo e vozes de joio, que estão presentes na nossa peregrinação aqui. E nós somos chamados a distinguir, a discernir o que essas vozes têm a ver com o Evangelho de Jesus. E tem hora que a gente vai achar que tem vozes que têm a ver e elas não têm. Elas são fakes. Elas são falsas. Portanto, como que a gente vai conseguir isso? A gente tem um aferidor. O aferidor é o nosso alvo, o nosso modelo, que é Jesus. É como ele pensa, é como ele sente, é como ele age, é que nos mostra como que nós podemos ser trigo. E a gente só tem como dar conta da gente como trigo. Eu lembrei então, para encerrar esse momento, eu lembrei de um poema do Manuel de Barros, que eu gosto muito, está no livro Ensaios Fotográficos, do ano 2000. O Aferidor é o nome. E eu tomo por empréstimo para falar desse aferidor que é Jesus para mim, que é esse evangelho que me conecta comigo mesma, que me conecta com Deus a quem eu sirvo, que me conecta com a natureza, que me conecta com o meu próximo, e que às vezes me faz ver que eu estou desconectada em alguma dessas dimensões da minha existência. E o aferidor diz assim: tem um aferidor de encantamentos. Há uma açucena encostada no rosto de uma criança, meu aferidor deu nota 10. Ao nomezinho de Deus no bico de um sabiá, o aferidor deu nota 10. Há uma fuga de baque vindo dos olhos de uma criatura, o aferidor deu nota 20. Mas há um homem sozinho no fim de uma estrada, sentado nas pedras de suas próprias ruínas, o meu aferidor deu desencanto. O mundo é sortido, Senhor, como dizia meu pai. É preciso aferir o que está ao nosso redor. E o que acontece ao nosso redor, o que eles têm a ver com a realidade do Evangelho, daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é sadio, daquilo que nos faz humanos, conectados conosco mesmos, conectados com Jesus, conectados uns com os outros
e com toda a dimensão planetária. Nesse nosso planetinha a quem a gente tem ferido tanto, né? Então tá. Eu convido vocês a lerem o Peregrino, se conseguirem, que já está esgotado, lerem o Jogo dos Sete Tempos, sobretudo lerem os Evangelhos para discernir aonde Jesus está e onde está a voz dele em meio a tudo isso. E uma coisa ele diz em João 10, aqueles que me seguem ouvem a minha voz.